Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, gente, como vocês estão vendo aí no título, é mais um vídeo de bolinho decorado que vocês amam. Comecei mostrando pra vocês como é que eu bato o meu chantilly. Tem muita gente que acha que nesse ponto já pode tirar. Não, gente, a gente tem que continuar batendo. Eu tinha muita dificuldade nisso no início. E aí, gente, o ponto que ele tá bom é esse, ó, que forma um buraquinho no meio do chantilly. Vou mostrar aí pra vocês verem. Ele tem que formar esse buraquinho. E aí eu gosto de sempre dar uma levada nele pra geladeira. Coloco em contato com plástico filme e levo à geladeira até a hora que eu for decorar. Bom, tá aí o meu prato de micro-ondas de lei, né, gente? Porque esse bolo não é encomenda. Ele é um bolinho pra uma amiga. Sempre quando eu faço bolinho assim pra presentear ou pra casa, eu coloco no prato de micro-ondas mesmo, gente, e sempre dá certo, tá? E aí, vou explicar pra vocês um pouco mais desse bolo, tá? Esse bolo, ele vai ser um bolo pra uma amiga que ela casou nesse dia, casou no civil. E aí, pra não passar em branco, eu e minha tia resolvemos fazer um bolinho pra ela, pra não passar em branco, tá? Então vai ser um bolinho bem simplesinho, não tinha nem topo, porque a gente resolveu em cima da hora. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu tô fazendo uma barreira. Quando eu fui colocar o recheio nesse bolo, eu não coloquei até as pontas, pra poder justamente fazer essa barreira com chantilly. E aí, depois com o meu chantilly bem hidratado, eu já venho fazendo a minha pré-camada, que é pro farelinho do bolo não se misturar, né, quando for decorar. Isso facilita. E aí, gente, esse bolo ele é de massa amanteigada, tá? Como vocês sabem, eu amo e até hoje, por enquanto, eu só trabalho com massa amanteigada. Eu já testei outras massas, tá? Só que a que eu mais me identifiquei é essa massa amanteigada. Tanto de estrutura, de sabor, eu prefiro ela. E aí, gente, depois de eu fazer toda a pré-camada, é de lei, né? Já venho fazendo, colocando chantilly na manga de confeitar. Antes eu apertava pouco a manga de confeitar, agora eu tenho me forçado, né? Forçado a minha mão a apertar mais. Porque como a minha mão ela é muito pesada, eu sempre vou apertando um pouquinho, com medo de sair muito chantilly. Só que isso tem me prejudicado na hora da decoração. Então, eu tenho tentado apertar mais. Eu poderia ter apertado um pouco mais nesse vídeo aí, que vocês vão ver mais pra frente, que vai faltar chantilly em umas partes, mas aí eu fui ajeitando. Gente, pra quem tá chegando aqui agora nesse canal, tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu ainda não sou profissional, tá? Em decoração de bolo, mas eu tenho aos poucos melhorado, graças a Deus. Eu poderia ter começado por cima aí. Eu vendo esse vídeo, eu falei, nossa, das outras vezes, eu acho que eu vou começar a coisar o meu bolo por cima. Ó aí, gente, ó, vocês vão ver, ó, a parte do bolo ali, ó. Até mostrei pra vocês. Tive que colocar mais chantilly, porque foi pouco chantilly ali. Isso a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Na hora que a gente for colocar, depositar o chantilly no bolo com a manga de confeitar, a gente tem que ficar atento a isso. Sobre o que eu tava falando, eu ainda não sou profissional, mas a cada dia eu tenho melhorado, graças a Deus. Se você tá começando agora, gente, só começa. Bastante gente fala, ai, tá feio, ai, tá isso, mas começa. Começa que aos poucos a gente vai melhorando. E das outras vezes eu vou começar a fazer por cima, porque eu sempre faço assim. Eu começo a fazer pelas laterais. Só que eu tô tendo um pouco de dificuldade começando pelas laterais. Eu acredito que eu começando por cima vai ser melhor. Aí isso a gente vai ver, né, nos próximos vídeos, nos próximos bolos. Aí depois por cima eu nunca sei o que eu faço. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, gente. Graças a Deus eu olho para os meus vídeos e eu vejo que eu já melhorei bastante. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que dá até um gás pra vocês, tá, gente? Porque tem vezes que parece que é impossível, mas não é. Aí eu já vim com essa minha espátula de textura. Gente, eu preciso urgentemente comprar espátulas de texturas, né? Mas por enquanto que eu não tenho, eu sempre uso essa. E aí dá certo. E aí vocês vão ver, ó, que em algumas partes a espátula não tava pegando. Aí era pra mim ter colocado mais chantilly, mas aí eu fui forçando a espátula. Não façam isso, tá? Porque aí o bolo ele pode ficar torto.
ou dá a impressão de que tá torto. Mas até que esse bolo aí, graças a Deus, não ficou assim, com a impressão de torto, não. Ficou ótimo. Se vocês ouvirem barulho de fundo, me desculpem, tá? É que a casa tá cheia. Agora vamos para esquinas. Gente, as quinas eram o meu terror. Se você tá assistindo esse vídeo e tem pavor de fazer quinas, bate aí, porque eu também tinha, gente. Só que depois você vai treinando, treinando, treinando. Treinar é a chave de tudo, tá, gente? E você vai vendo que não é tão... Não é um pesadelo, tá? Dá pra fazer. E aí, olha como é que eu tô fazendo as quinas. Tem gente que faz cortando. Eu gosto de fazer assim, passando por cima. E aí, olha como é que vai ficando tão lindinho, gente. Então, se você tem esse medo de fazer quinas, compra bolo fake e vai treinando que dá certo, tá? As minhas quinas ainda não estão perfeitas, como eu falei pra vocês, eu não sou profissional. Mas, aos poucos, cada vez que eu vou fazendo, vai ficando melhor. E aí, eu não mostrei no vídeo pra vocês, eu ia deixar assim, a parte de cima assim. Mas aí, ó, eu fiz uma texturazinha com aqueles pincéis de manteiga. E deixei assim, porque se eu deixasse daquele jeito ia ficar muito cru. Aí eu quis fazer essa textura. E aí, gente, eu já vou vir pintando com o pó que vocês sabem que eu amo, que é o pó perolado, tá? Eu mostrei aí o pó perolado da Fab, mas você pode estar pintando com outra marca, tá, gente? Que eu sempre falo da Fab aqui, mas eu não sou patrocinada nem nada. É porque são os pós de decoração que eu tenho. E com álcool de cereal, aí eu dá uma misturada na bombinha e vai pintando, gente. Dá um tchan no bolo, tá? Esse bolo aí eu tava com muito medo de ficar feio. Alguém pode achar feio, mas eu não achei não, eu achei bonitinho. Eu tava com muito medo de ficar feio, porque não tinha topo. Como a gente resolveu de um dia pro outro, foi assim, eu e minha tia resolvemos fazer esse bolo no dia anterior à noite. Aí, graças a Deus, já tinha essa massa de bolo no congelador. Eu só descongelei, fiz o recheio e tudo mais. E aí não tinha topo. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ia deixar o bolo assim, gente, cru. Só que eu tava falando, gente, não tá bom. Não tá. E a gente que é confeiteira tem que se virar nos 30, né? Tudo bem que ele perolado assim, tá bonitinho e tal, que eu amo esse pó perolado. Olha a diferença que fica o branquinho. Ele não fica um branco, ele fica um branco perolado, né? Essa é a intenção do pó. E aí eu falei, gente, esse bolo vai ficar cru assim, não vai ficar tão bom, né? Aí vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? Aí a gente vai limpando, gente, porque assim... O trabalho limpo, um trabalho limpinho é diferente, né? O bolo pode estar lindo, mas se o prato estiver todo sujo, gente, não dá certo, não. Aí eu vou limpando. Essa parte aí, eu confesso pra vocês que tem que ter paciência. Uma coisa que eu não tenho muito, porque minha mão é pesada. Então, sempre que o Gustavo tá aqui, eu peço pra ele limpar pra mim. Mas como ele não estava, eu fui limpando assim, gente, com a faquinha, tirando o excesso, tá? E aí, depois que tirar todo o excesso, você já pode vir com um paninho. Que aí vocês vão ver que eu fiz assim, desse jeitinho. Já vai com a faquinha e com o paninho. Pra deixar o prato bem limpinho. Aí eu não quis limpar tanto, eu quis limpar assim, tirar o excesso, porque depois eu ia fazer um bico, né? Uma decoração de bico, gente. E outra coisa, quando eu fiz esse bolo, eu ainda não sabia as técnicas da roseta, porque esse bolo eu fiz antes do bolo anterior que saiu aqui no canal. Senão eu teria feito rosetas nesse bolo. E aí, gente, eu tive a brilhante ideia de fazer coisas de chocolate. Eu tinha uma forma aqui em casa de fazer trufa em formato de rosas. Aí eu falei, nossa, podia ter tanto umas rosas pra me botar em cima desse bolo, porque ele tá tão simples. E aí eu peguei e falei, eu tenho chocolate branco. E eu fiz aquelas rosinhas pras barras recheadas Dia das Mães. E aí eu linkei tudo, gente. Aí depois eu peguei a letrinha, né? O nome do casal é Vanessa e Guilherme. Aí eu peguei a letrinha V, a letrinha G e um coração pra colocar no bolo também. Porque assim, eu tava desesperada porque eu queria que tivesse um topo bonitinho. E aí essas letrinhas também são de chocolate branco, porém eu pintei de dourado. Eu ia pintar as rosas de dourado também, só que eu achei que não ia ficar legal. Aí eu pintei só as letras de dourado. E assim, gente, não ficou, nossa, que topo lindo de bolo, não. Mas, querendo ou não ficou um topo cru também, né? E aí ficou desse jeitinho. Aí, como sempre, eu amo colocar essas pérolas. Então, essas daí são chocoballs, tá? Bolinhos de chocobol, que eu joguei também um pouquinho de pó
perolado nelas, e aí fica parecendo pérolas. Testem fazer isso, que fica muito legal, gente, do que vocês comprarem as pérolas prontas, é muito caro. Então vocês compram um chocobol branco e tinge da cor que você quiser, vermelho. Esse daí eu tingi de perolado, porque como era um bolo de casamento civil, é uma coisa mais assim, branquinho, né? Bonitinho. Não que seja uma regra, mas aí eu queria assim. E aí eu abaixei, tá, gente? O G e o V, porque tava muito lá em cima. Então, quando vocês não tiverem topo, gente, e for assim, na hora do desespero, improvisa. Improvisa com chocolate que dá super certo. Hoje em dia a gente tem milhares de forminhas. Podia botar um topo de coração, um topo do que você quiser. Dá uma improvisada que dá certo, tá? Então, se você quiser uma decoração boa e não tiver topo, dá pra fazer. E aí, né, como sempre, eu amo vir colocando as pitanguinhas, que era só o que eu sabia fazer até então. Hoje não mais, depois daquele vídeo, depois daquela dica do vídeo anterior, eu aprendi a fazer as rosetas de um jeito fácil e que fique bonito. Mas aí, como nesse vídeo eu não sabia fazer, eu fui fazendo as pitanguinhas, que ficou lindo também. É assim, a minha solução de sempre, quando eu vou fazer um bolo cru, um bolo, tipo assim, não tão bonito. Não é tão bonito não, né, gente? Não tão elaborado. Aí a gente coloca a pitanguinha que vai parecer um bolo elaborado. E aí, gente, o resultado do bolo foi esse. Agora eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram, tudo bem, tá, gente? Mas se vocês gostaram, também deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia de topo de chocolate, tá? O que é bom, que é comestível. O casal amou, tá, gente? O bolo foi um sucesso, ficou muito gostoso. Todo mundo gostou e não passou em branco. Aí eu resolvi fazer também umas trufinhas em formato de coração, pra mesa não ficar crua. E aí vai estar passando pra vocês aí a foto da mesa. Ficou desse jeito, gente. Uma coisa bem simplesinha, mas feito com muito amor. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de meter o dedo no like e comentar. Um beijão e até o próximo vídeo, gente.